Som. Eita. Som. 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 Por que o dela Segundo deu o certo? dicionário Oxford, som é a vibração que se Som. propaga num meio elástico com uma frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Ou de uma forma mais simples, o som é tudo que é captado pelo sentido da audição, ruído, barulho. O som é um elemento primário na interação humana. Você está compreendendo melhor o conteúdo desse trabalho graças a ele, mas e quando o som torna-se incômodo, irritante, desconfortável? Segundo os estudos de Slabecorn, podemos definir poluição sonora como elevação dos níveis de ruídos de ambientes naturais devido à geração de som proveniente das atividades humanas, que pode ter consequências prejudiciais para humanos e animais. Podemos também usar a definição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que define esse tipo de poluição como, abre aspas, toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade, fecha aspas. Nessa situação, o som se enquadra na definição de poluição sonora. Mas antes de definirmos o que é a poluição sonora, vamos definir o que é poluição. De acordo com o NES, a poluição pode ser definida como um termo para se referir a alguma alteração do meio ambiente, causada pelo homem e que prejudique de maneira direta ou indireta as nossas vidas. Contudo, NES também ressalta que o termo poluição vem sendo usado parte das vezes de maneira errônea, pois nem toda modificação ecológica no meio deve ser considerada poluição. Segundo ele, a palavra contaminação, usada no sentido de poluição, também é incorreta, uma vez que a contaminação é a presença no ambiente de seres patogênicos, que provocam doenças ou substâncias em concentração nociva ao ser humano. No entanto, se essas substâncias não alterarem as relações ecológicas ali existentes ao longo do tempo, esta contaminação não é uma forma de poluição. Desse modo, não poderemos dizer que toda poluição, dentre os vários tipos que existem, é uma contaminação, e o som é um exemplo disso. Os autores Calixto e Rodrigues argumentam que o som é transmitido por meio da viagem de ondas sonoras que tem por destino a orelha do receptor dessas ondas, que em determinados níveis podem causar danos à saúde dos ouvintes. Vamos desdobrar mais as propriedades de propagação do som. 1. Frequência. A frequência do som, ou frequência da onda sonora, define a sua altura e é transmitida através de uma fonte, percorrendo o meio entre a mesma e o seu receptor, chegando até o ouvido humano. Quanto maior for a frequência da vibração da fonte sonora, o som será considerado agudo e, para uma menor frequência, o som será mais grave. Dentro dessa classificação, ainda temos outras definições. A frequência maior que 20.000 Hz é considerada como onda ultrassônica, já quando for menor do que 20 Hz é considerado uma onda infrassônica. 2. Decibéis. Decibel, ou no plural e mais comum, decibéis, está intrinsecamente ligado com a propriedade anterior. Segundo a definição da organização Hear It, especialista no campo de audição, abre aspas, decibéis e escala de decibéis são usados mundialmente para medir o nível de som. A escala de decibéis é uma escala logarítmica, em que a duplicação da pressão do som corresponde a 6 decibéis no aumento de nível. É importante entender que o termo decibéis pode ter diferentes significados e não tem uma unidade fixa como as relacionadas à voltagem, metro e afins. Fecha aspas. 3. NPS. NPS, ou nível de pressão sonora, são resultado das variações de pressão no ar obtidas pelas ondas sonoras. Na escala apresentada nos estudos de Calixto e Rodrigues, o limiar da dor está entre 120 e 140 NPS, acompanhando frequências menores do que 31,25 Hz. Como visto anteriormente, os sons que escutamos tratam-se de ondas capazes de sensibilizar o aparelho auditivo. Segundo os estudos feitos por Rodrigues e Calixto, existem valores mínimos e máximos que a audição humana atinge, podendo variar levemente de acordo com a pessoa.
Nesse estudo, foi constatado que a audição humana está compreendida entre 16 e 20 mil Hz, onde, tanto para mais quanto para menos, uma pessoa com audição normal não conseguiria ouvir. Trazendo essas informações para o cotidiano, segundo a pesquisa feita com 892 indivíduos sobre o ambiente urbano e a percepção da poluição sonora por Lacerda e colaboradores, 66,8% dos entrevistados relataram que o trânsito é o ruído que mais incomoda, seguido de vizinhos barulhentos, com 33,1%, e por último a construção civil, com 20,9%. Questionado sobre qual a sensação causada pelos ruídos, 54,6% relataram irritabilidade, 28% baixa concentração e 19,8% relataram ter insônia. Tendo em vista esses dados, é possível concluir que ultrapassar os limites biológicos, seja pela frequência, pela pressão sonora ou mesmo pelo tempo de exposição, tem consequências diretas com o psicológico, ocasionando, por conseguinte, novos problemas aos indivíduos afetados. Nossa, você não tá incomodado com esse barulho, não? Não. Que barulho? Esse? É normal. É que você não viu ainda dos vizinhos fazendo a obra. Até o momento, vimos o som e suas propriedades, mas já se perguntou como é feita a medição na realidade? Para que o controle da poluição sonora ocorra, são necessários diversos tipos de medições para definir quão nociva a pressão sonora é e por quanto tempo é possível o ouvido humano suportar sem sofrer danos. A medição é feita com o uso de dois dispositivos diferentes, decibelímetros e dosímetros, que utilizam um microfone, um ampliador e um indicador de nível para registrar a pressão sonora que está sendo medida. As medições podem ser feitas de forma rápida e de forma lenta, fazendo uma média do nível de barulho quando há variação contínua. Em uma definição técnica, os decibelímetros fazem a medição do nível de pressão sonora em decibéis. Segundo a KMA Brasil, o decibelímetro mede a pressão dada pelas ondas sonoras no microfone do aparelho. O nível de pressão obtido do dispositivo é então convertido em decibéis e colocado dentro do nível de ruído para determinar a segurança. É um dispositivo de segurança projetado para analisar se o aparelho ou o local tem nível de ruído permitido legalmente. Quanto aos dosímetros, segundo a definição da 3M, são dispositivos portáteis que os trabalhadores usam por longos períodos durante os turnos. No final do período de amostragem, o instrumento calculará automaticamente a média ponderada no tempo, a dose de ruído e outros indicadores importantes. Os regulamentos exigem que os empregadores usem uma amostra representativa de indivíduos quando os trabalhadores se deslocam com frequência ou quando os níveis de ruído são variáveis. Nesse sentido, devemos nos atentar para o que está estabelecido em lei. Previsto na Constituição Federal, a poluição sonora é passível de prisão ou multa. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios: 1. Com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 4. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tenha guarda. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Artigo 42, Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Peraí, mas réis não é muito antigo? Tipo, acabou em 42, não foi? Na verdade, eu acho que não é bem esse o ponto que ela queria chegar. Acho que o que ela está querendo dizer é que existe uma preocupação muito grande com essa questão de poluição sonora. Então, desde 1941 tem uma lei sobre isso. Acho que é bem importante, você não acha? Faz sentido. Apesar da existência da lei na Constituição Federal, existem também leis criadas pelos próprios estados quanto ao limite sonoro produzido. Em São Paulo, por exemplo, a Lei nº 16.402 diz que, artigo 146, fica proibida a emissão de ruídos produzidos por quaisquer meios ou de quaisquer espécies com níveis superiores aos determinados pela legislação federal, estadual ou municipal, prevalecendo a mais restritiva.
Também no estado de São Paulo foi criado o programa PSIL, Programa Silêncio Urbano, que tem a missão de tornar mais pacífica a convivência entre os cidadãos, além de atender preceitos constitucionais. O programa tem como objetivo fiscalizar a emissão de ruídos em estabelecimentos comerciais, indústrias, instituições de ensino, templos religiosos, bailes funks, pancadões e assemelhados, não podendo ser feitas vistorias em residências. Um caso verídico brasileiro que pode ser mensurado na dimensão da poluição sonora é o da cidade de São Paulo. São Paulo é uma das maiores metrópoles do país. Não seria exagero dizer que essa região rage a economia brasileira. No entanto, o desenvolvimento industrial trouxe diversos problemas cotidianos para os moradores. Um deles é a poluição sonora causada pelo trânsito e pelos estabelecimentos da cidade, que é uma das mais superpopulosas do mundo. As reclamações por perturbação de sossego em decorrência da grande propagação de barulho na cidade têm acontecido de forma frequente, gerando até 14.474 queixas em 2019, de acordo com Tiago Amâncio, da Folha de São Paulo. No entanto, apesar das multas serem aplicadas, o problema continua fazendo parte do cotidiano dos paulistanos, ao ponto dos moradores se empenharem na busca de alternativas para se esquivar da poluição sonora, como investir em vidros anti-ruído, remédios para dormir ou até mesmo sair da cidade em datas comemorativas visando não serem afetados pelo barulho. Como todo professor, eu levo muita coisa para casa para terminar. Prova, trabalho, e muitas vezes eu não consigo me concentrar. Eu também dou aulas pela internet e os meus alunos reclamam bastante do barulho que tem de fundo. Eu entendo que a Praça da República seja um local muito importante para manifestações, mas nos últimos 2 anos aumentou muito o número de eventos que acontecem. Então, eu evito de ficar aqui na cidade durante períodos de festa, como o carnaval. O problema tá quando eles criam um palco no fim de semana qualquer, então eu não consigo escapar. Esse ano eu me mudei para um apartamento e as janelas dão de cara para uns exaustores de uma lanchonete. Apesar de não parecer muito barulhento do lado de fora, dentro do apartamento o barulho chega a ser de 70 decibéis, como se um aspirador de pó ficasse ligado o tempo todo. Tentei contatar a empresa para ver se eles resolviam. Fizeram uma série de promessas, mas nada foi feito a respeito. O barulho era tanto que eu decidi distribuir panfletos na frente da lanchonete. Vamos tentar conscientizar os clientes, falar que a loja desrespeitava os vizinhos e sugeria que eles fossem comer em outro lugar. Foi a maior baixaria. O pessoal chamou a polícia, disseram que era agressivo. Agressivo é você fazer pouco caso de um ruído constante. Não é uma senhora vendendo coxinha na esquina, é uma empresa grande, com faturamento de milhões, e não podem resolver um problema de barulho. Eu, como estudante, fui fazer uma prova de residência e quando eu comecei a fazer a prova, depois de mais ou menos umas meia hora, começou um barulho muito alto de show e tremia tudo, as cadeiras, as mesas, até a janela. Eu não conseguia me concentrar. Eu olhei para o lado e tinha uma menina chorando. Eu saí daquela prova com dor de cabeça. Às vezes eu vou dormir 3 horas da manhã e preciso acordar às 6. Eu tenho problemas para dormir e de vez em quando eu preciso tomar alguma coisa porque eu fico muito agitada. Isso afetou a minha saúde. A situação se encontra tão crítica que a frequência sonora ultrapassa 92 decibéis em algumas regiões, ultrapassando em muito o limite de 60 decibéis. O limite de tempo que o ouvido humano pode ser exposto a 92 decibéis é de 3 horas sem que isso seja prejudicial, e muitas vezes os moradores são obrigados a conviver com esse barulho durante o dia todo e às vezes boa parte da noite. Uma exposição dessa magnitude pode trazer diversos problemas de saúde e produtividade a longo prazo. Dentre elas estão o aumento da pressão sanguínea, liberação contínua de adrenalina, que causa diversos problemas de estresse, redução na qualidade do sono, que facilita crises de ansiedade e pode causar mudanças de comportamento no indivíduo. Porém, é importante ressaltar que o problema não ocorre somente na cidade de São Paulo, e sim na maioria das cidades urbanas industrializadas que apresentam um grande volume populacional.
Para que haja uma solução completa, toda a população deve ser conscientizada, tanto as que sofrem com esse tipo de problema, quanto as que geram essa poluição com as suas atividades rotineiras. É importante enfatizar no processo de conscientização que esse tipo de poluição gera muitas consequências negativas para a saúde, a fim de que se inicie uma minimização da produção de ruídos como um todo.